todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja aí sobre as vossas vidas. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Isaías 55 diz assim: a todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Porque investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, a vez de deleitai-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti por causa de Yahvé teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, e invocai-o enquanto está próximo. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos como igreja para invocar este nome, para procurar a Yahvé, para procurar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tenho falado isto aqui neste lugar. As pessoas têm achado que elas em casa, apenas assistindo live, são o corpo de Cristo. Não. O corpo de Cristo é a igreja, e a igreja só é formada quando há uma comunhão entre os santos que fazem parte deste corpo. E é nessa comunhão que se forma então o corpo de Cristo. É essa comunhão que nós estamos hoje aqui, é que forma este corpo maravilhoso do qual o cabeça é Cristo. E nos impele a adorá-lo, nos impele a glorificá-lo. E é interessante que Deus diz: venham, 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 porque é de graça. O alimento é de graça, o leite é de graça, o óleo é de graça. Eu tenho o pão da vida de graça para vocês. É esse pão da vida que nós viemos adorar, é esse pão da vida que nós vamos exaltar, é esse pão da vida que nós vamos cultuar, que nós vamos glorificar, porque Ele tem nos dado de graça. A sua graça é de graça, e a graça tem sido derramada sobre as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Ele derrama sobre nós o seu Espírito, que é o óleo maravilhoso. Ele derrama sobre nós o sangue maravilhoso de Jesus, e Ele derrama todos os dias sobre nós a palavra do Senhor. E essa palavra é o pão vivo que desce do céu, e esse pão é de graça. Ele diz: venham, comam, venham, escutem-me, venham a mim e ouvem. E quando vocês ouvirem a minha palavra, a vez de viver, o que nos dá vida é a palavra, e a palavra é Cristo. Em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. Aleluia. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe nesta manhã aqui como igreja. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para juntos, ó Senhor, formando o corpo de Cristo, nós te adorarmos, nós te bendizermos, nós exaltarmos o teu nome, glorificarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei. Jesus, nós te amamos e te bendizemos, e queremos nesta manhã, juntos como igreja, te adorar, te adorar, te adorar. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar
conhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou No seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou No seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera De um adorador, me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou e me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele te conhece. E o Senhor te marcou com o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus. Senhor, Ele te conhece. Você é escolhido do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor da glória.
a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus. Mas que buscamos, mas que pedimos grandes coisas. Grandes coisas faz. Ressurgir e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluias. Quando o Senhor ressurge, tudo muda na nossa vida. Quando Ele aparece, tudo muda, o ambiente muda, as coisas mudam. Quando o Senhor Jesus está sobre nossas vidas, tudo muda. Nós não somos mais os mesmos. Quando o Senhor Jesus se apresentou a nós e nós aceitamos Ele, tudo muda nas nossas vidas. Tudo muda, tudo mudou. Aleluias.
Glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Nós somos gratos pela mudança que o Senhor fez em nossas vidas. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Glórias, louvado, aplauda ao Senhor, bem forte. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Declare. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Verdade. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o Rei. Sim, Senhor. Tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Sim, tu é a glória, acima de de todo nome está. todos esse nome. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias. Esse nome tem todo o poder. Esse nome é todo poderoso. Nos céus, na terra, debaixo, em cima. Em todo lugar esse nome tem poder. O nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glória a Deus. Santo, santo, Ele é toda honra e glórias. Te adoramos, Senhor. Toda honra e glórias. Yeshua. Oh, Tu és santo, Deus. Santo, santo, santo. Oh, santo, 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 santo. Glória, Tu tens todo o poder. O controle está em Tuas mãos. Santo, santo. Oh, glória, glória, santo Deus. Ah, Jesus, te adoramos, Senhor. Ah, Jesus. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. O Espírito de Deus está, eu sou livre. Mais uma vez, onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre.
Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Eu olho para o céu e seja livre. Olho para o céu, seja livre. Liberdade está neste. Sim, Jesus. Com misericórdia e graça, Fluindo sobre nós somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. somos livres. Liberdade está nesse Lugar com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, Senhor. Jesus reina nesse lugar, na sua casa, na sua vida. com misericórdia e graça, Fluindo sobre nós. somos livres. Liberdade, liberdade está neste Lugar com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Flua nesse lugar, Senhor. Somos livres. Venha reinar, Senhor. Jesus reina nesse lugar com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.
Aleluia. Aleluia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Que nós também possamos dividir um pouco do que nós temos. Neste momento queremos continuar neste espírito de adoração, adorando o Senhor com as nossas ofertas. Porque assim como lá no início da igreja primitiva, onde perseveravam no ensino da palavra, em comunhão, nas orações, nós temos buscado perseverar no ensino da palavra, nessa comunhão entre os irmãos, mesmo neste tempo de pandemia, num tempo difícil, onde talvez não possa ter abraços, mas a comunhão continua, porque há algo muito mais poderoso do que nos une do que um abraço, que é Cristo Jesus. Porque nós em Cristo somos o corpo de Cristo e somos um com Ele. E se somos um com Ele, somos um entre nós e estamos debaixo dessa comunhão. E nesta mesma comunhão nós queremos adorar o Senhor também com um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado através da nossa oferta. Senhor, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que vão ofertar nesta manhã diante do Senhor. Talvez alguém trouxe o seu dízimo. Senhor, e se porventura nessa manhã alguém não tem, ó Senhor, uma semente para semear, Senhor, eu quero abençoar esta vida de uma maneira sobrenatural, para que o Senhor venha com semente sobre esta vida, para que o Senhor venha com recursos sobre essa vida, para que numa próxima oportunidade ela também possa semear na tua casa. Nós abençoamos cada oferta, abençoamos cada dízimo, ó Senhor, que tem declarado a fidelidade do teu povo. Em nome de Jesus, pode trazer a sua oferta. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Sim, Senhor, nós somos livres para te adorar, livres para exaltar o teu nome. Pode se assentar, pode tomar assento. Nós abençoamos, ó Senhor, os dízimos, as ofertas, que venham a ser multiplicadas das ofilácio, e que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para que tudo seja usado, ó Senhor, para expansão do teu evangelho, do teu reino nessa cidade e nas nações da terra. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Lá no início pensava-se que ia ser algumas semanas, depois alguns meses, e aí já se passou um ano, e novamente estão começando a fechar como foi no início. Eu lembro lá no início, quando começou, daí começaram, vamos fechar, e vamos lá, e nós acabamos que como igreja ficamos um tempo, fechados, mas temos orado e clamado ao Senhor para que mesmo que em poucos nós continuemos adorando o nosso Deus, respeitando todas as diretrizes aí dos governantes, mas que nós possamos continuar adorando a Deus com liberdade. Liberdade está neste lugar, nós estávamos cantando. Liberdade está neste lugar, por quê? Porque nós somos livres. Eu lembro de quando eu bebia, usava drogas, que aquilo me prendia e eu achava que ali estava a minha alegria, que ali estava o meu contentamento.
até que eu entendi a liberdade do Senhor. Eu vi que sem nenhuma substância no meu corpo eu podia ter alegria, eu podia ser contente. Eu vi que mesmo sem nenhuma substância no meu corpo, quando eu ia para uma vigília, eu conseguia ver coisas sobrenaturais. E não era uma ilusão que uma droga trazia, mas era a realidade do reino espiritual sendo mostrada por Deus, e isso é liberdade. Hoje eu tenho liberdade de dizer não. Antes eu não tinha essa liberdade de dizer não, porque aquilo me prendia, e quando eu via, eu já lá estava fazendo. Mas hoje eu tenho liberdade de dizer não, eu não quero, não, eu não aceito, não, isso não é para mim. Aleluia, liberdade está neste lugar. Aleluia, liberdade está neste lugar. E nesse tempo que nós temos vivido, hoje eu quero falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Porque às vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós podemos até duvidar dessa fidelidade. Às vezes, quando está bem apertado mesmo o negócio, nós dizemos, mas Deus, espera aí. Nós duvidamos que realmente Deus é fiel, que realmente Deus cumpre aquilo que Ele prometeu e que realmente Ele continua no controle de tudo. E o que vem a ser, né, essa palavrinha fidelidade? Eu fui buscar lá, fidelidade é o atributo ou a qualidade de quem ou de quem é fiel. Então, aquele que é fiel, ele então tem essa fidelidade. E fala mais aqui de fidelidade, né? Significa quem ou o que conserva, mantém ou preserva as suas características originais. Isso também é fidelidade. Preserva as características originais. Então Deus, ele é imutável. Ele preserva as suas características originais. Ele sempre foi, sempre será o mesmo. Imutável. Deus não muda. Ele não muda. As pessoas acham que ele muda, mas ele não muda. E aí as pessoas às vezes pegam até versículos bíblicos, partes bíblicas, para dizer, não, mas ali, ó, Deus mudou de ideia. Não, Deus não muda a sua ideia. Ele é imutável. Aquilo que ele decidiu já está posto. E ele vai fazer. Queira você ou não, vai acontecer. Ele vai fazer. Ele só não vai fazer na sua vida se você não quiser. Não, mas eu aqui na minha vida eu não quero que o senhor faça. Aí beleza. Aí ele não vai fazer. Por quê? Por causa dessa tal liberdade, né? O pessoal chama de livre-arbítrio. Mas eu tenho aprendido que o livre-arbítrio é uma coisa daquele que não é cristão. Porque a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu tenho a vontade do Senhor Jesus sobre a minha vida. O meu livre-arbítrio acabou. Por quê? Porque agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim e eu preciso viver em novidade de vida. Já não sou mais eu, é Cristo. Se é Cristo, já não é mais a minha vontade, o meu desejo, mas é a vontade de Cristo, é o desejo de Cristo. Aí sim, a vontade dele e o desejo dele vai se cumprir como ele quiser. Por quê? Porque ele é fiel. Porque ele vai fazer. Então, o fiel, a fidelidade também está atrelado à lealdade. Uma pessoa fiel, ela é leal. Uma pessoa fiel, ela é constante. Ela é firme naquele propósito, né? Ela é perseverante naquilo que está determinado sobre a vida dela. Ela não desiste. Ela observa com certo rigor, com exatidão, o que é verdade. E o que é verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu começo a observar. Então a fidelidade, ela implica em confiança, mas numa confiança de mão dupla. É uma confiança vice-versa. Eu confio em Deus e Deus confia em mim.
Eu confio em você e você confia em mim. Então, se Deus é fiel para comigo e eu sou fiel para com Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou ser imutável em relação aos propósitos de Deus, ao chamado de Deus, a tudo que Deus tem para a minha vida, mas Ele também vai confiar em mim para cumprir em mim os seus propósitos, para fazer em mim a sua vontade. Ele vai confiar, Ele vai dizer, este aqui, assim como Ele confiou lá em Abraão, Isaac, Jacó, José, assim como Ele confiou em Davi, como Ele confiou em Moisés, Ele confiou nestes homens. Ele disse, é você, porque Ele confiava naquele homem. Ele dizia, é você que eu vou levantar, mas eu, Senhor, eu nem sei falar direito. Sim, é você, porque eu confio em você, porque eu sei que você é fiel. Moisés era fiel a Deus, Abraão era fiel a Deus, Davi era fiel a Deus, dava as resbaladas, dava, de vez em quando fazia uma coisinha aqui, outra ali errado, fazia, todos eles. Por quê? Porque isso é do ser humano, mas mantinha a sua fidelidade, mantinha a sua constância, e aí havia uma confiança. Aquela pessoa confiava em Deus, e Deus confiava nela. Porque Davi, quando chega lá no arraial, né, e tá todo mundo tremendo de medo do gigante, Davi era um meninote aí, sei lá, não dá para ser preciso, mas devia ter ali 16, 17 anos para arrebentar, né? Magrelão, pequeno. Chega lá, um exército tremendo de medo. Diz assim, mas peraí, ele não está afrontando Israel, ele está afrontando o Deus de Israel. E aí ele vai para cima do gigante, mas ele vai com a fidelidade plena no Deus de Israel, porque ele diz assim, o Senhor vai entregar nas minhas mãos, não sou eu que vou te derrubar, não sou eu que vou acabar com você, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. E aí o Senhor vai usar os artifícios que você tem nas suas mãos para te usar. Davi era bom com a tal da funda. O que Deus usou? A funda. Ele tinha uma boa mira, ele fazia pedrinha, pá. E Deus usou aquilo. Mas quem derrubou o gigante não foi a pedra, foi Deus. Porque aquela pedra cravada na testa do gigante, derrubando o gigante, era Deus agindo através de Davi. Porque Davi confiou em Deus e Deus confiou em Davi. Aleluia. Então Deus é fiel, né? A gente sempre fala essa frase, ela está presente aí no vocabulário cristão, né? Sempre está falando, né? Ora nós falamos que Ele é fiel porque temos aí uma gratidão por algo. Ora nós falamos que Ele é fiel porque queremos adorá-lo. Ora nós falamos que Ele é fiel porque algo bom está acontecendo. E muitas vezes ela é até mal utilizada aí em orações, né? Por quê? Porque tem umas orações assim que o pessoal diz assim, porque Deus é fiel, Ele tem. Toda oração que você tiver, que você falar isso aí, Ele tem, Ele vai. Esquece, meu irmão. Deus não tem nada. Deus não tem que fazer nada para você. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Deus tem que me dar. Não, Deus já te deu. Ele deu o que Ele tinha de mais valioso. Ele deu a sua vida por você. Ele veio e se sacrificou por você. Então Ele não tem que te dar nada. Ah, Deus é fiel, então Ele tem. Deus não tem nada. Deus é fiel porque Ele é fiel e acabou. E aquilo que eu quero, Ele vai dar se realmente estiver dentro do propósito dEle. Senão, não vai dar. E acabou. E aí eu preciso começar a entender para eu não usar mal a frase, né? Muitas vezes ela está lá estampada na camiseta, Deus é fiel, afixada lá nos vidros do carro, né? Deus é fiel. Está lá impresso no chaveirinho, andando no bolso lá, Deus é fiel. Às vezes repetimos em canções, Deus é fiel, né? E aí se ganhamos aquilo que nós queríamos ganhar, não, Deus é fiel. Se somos curados, Deus é fiel. Mas e o dia mau? Mas e se não formos curados? Mas e se a pandemia persistir por mais anos? Deus vai continuar sendo fiel. Ah, eu não peguei o coronavírus porque Deus é fiel. Eu peguei o coronavírus e Deus continua sendo fiel. Ah, eu não estou no hospital porque Deus é fiel. Pois eu estou no hospital sofrendo, mas Deus continua sendo fiel.
Eu estou ganhando dinheiro porque na pandemia para mim foi bom, porque Deus é fiel. Puxa, a pandemia me quebrou financeiramente, eu não tenho. E Deus continua sendo fiel. Porque a fidelidade de Deus, ela não está no que ganhamos, no que temos, mas ela está nos propósitos de Deus sobre a nossa vida. Deus continua sendo fiel se nós ganhamos ou se nós perdemos. Deus continua sendo fiel se nós estamos sãos ou estamos doentes. Deus continua sendo fiel. Independente do que eu pense, Ele continua sendo fiel. Se eu estiver sofrendo, Ele é fiel. Se eu estiver na felicidade, Ele é fiel. Se eu estiver na tristeza, Ele é fiel. Se eu estiver na alegria, Ele é fiel. Porque não é o meu estado emocional que diz quem é Deus, mas é o meu estado espiritual. E se eu sou cheio do Espírito, se eu estou inundando do Espírito, então eu vou começar a exalar o fruto do Espírito. E aí, independente da situação, eu vou estar em paz, eu vou ser longânimo, eu vou estar tranquilo, eu vou ter domínio próprio. Por quê? Porque Deus é fiel. E se Deus é fiel, Ele derrama sobre mim do seu Espírito. E se Deus é fiel, esse Espírito transforma o meu ser e me faz alguém que tem o fruto do Espírito. Então Deus é fiel, Ele continua sendo fiel em qualquer circunstância. Não é porque Ele permite que uma pandemia assole o mundo que Ele deixou de ser fiel. Ele continua sendo fiel mesmo em meio à pandemia, porque a fidelidade de Deus não é um estado. A nossa fidelidade é um estado. Nós podemos ser fiel até que aquela pessoa nos machuque, nos fira, e nós deixamos de ser fiel. Porque fomos machucados, porque fomos feridos, aquela pessoa lá, não dá. Deus não é assim. Porque a fidelidade de Deus não é um estado. Você também pode fazer coisas contra a palavra de Deus, pode fazer coisas que estão em desacordo com o que Deus determina, mas isso não faz com que Ele perca a fidelidade dele. Quando você anda com uma pessoa, se ela te trair, você vai deixar de ser fiel a ela. Por quê? Porque eu vou trair ela também? Não, muitas vezes você não vai trair ela também, mas você vai deixar de ser fiel a ela. Por quê? Porque nós falamos lá no início que fidelidade está relacionada à lealdade, à firmeza, à constância, a estar junto. E você vai deixar de ser leal, não vai mais estar perto. Por quê? Porque aquela pessoa te feriu, então eu não vou ser mais fiel a essa pessoa. Com Deus não é assim. Eu faço tudo errado, tudo fora do padrão dos princípios da palavra de Deus, mas Ele permanece fiel. Porque para Deus, fidelidade não é um estado emocional, é uma característica de Deus. Ele é simplesmente isso. É igual amor, Ele é. Não é um sentimento, Ele é amor. Ele ama. Porque nós também é sentimento. Nós começamos a sentir algo e vamos amando, amando. E a mesma coisa, se aquela pessoa, vou falar uma coisa forte, não, um casamento, está lá um casamento, aí vai lá o marido e trai a esposa. Acabou o amor. Por quê? Porque houve uma traição. Não acabou, não dá mais para ficar com ele. Por quê? Porque é um sentimento. Deus não é um sentimento. Deus é amor. Porque a plenitude dele é amor, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós. Ele ama, independente de sentimento, Ele ama. E a fidelidade de Deus também é assim, independe de estado emocional, Ele simplesmente é fiel. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Por quê? Porque de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar quem Ele é. Deus é fiel. Ponto. Ele não vai se negar. Ele vai continuar sendo fiel. Então Ele é o mesmo Deus imutável
em todo tempo, em todo momento. Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, quando nós tomamos a armadura, nós vamos resistir aquele dia que não está muito legal, que todo mundo tem esse dia na sua vida, né? Às vezes mais de um dia ali, são dias, mas aí você está revestido do Senhor, você vai ser inabalável. Por que inabalável? Porque Deus é fiel sobre a sua vida e você continua fiel com Deus, porque você está tomando sobre si a armadura que vem dele. Eu quero ser fiel, eu preciso tomar aquilo que vem de Deus sobre a minha vida e permanecer fiel a Ele. O Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso que Ele continua sendo fiel. Porque olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Não está dizendo que ele não vai andar pelo vale. Ele não está dizendo assim, porque Deus é fiel, Deus não vai deixar eu passar no vale. Ele está dizendo assim, que porque Deus é fiel, Ele vai passar comigo pelo vale. Então Ele não vai me tirar do vale, mas Ele vai estar comigo quando eu estiver no vale. Por quê? Porque eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. E aí, quando Ele está conosco, Ele nos consola. 2 Coríntios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que fantástico. Deus nos consola por causa da sua misericórdia, do seu amor, dessa fidelidade, e conforta a nossa vida em toda a nossa tribulação. E por que Ele faz isso? Para que nós também possamos servir de consolo àqueles que estão atribulados. Então, quando Deus consola o seu coração, você vai poder usar deste consolo, que é o Espírito Santo, para consolar outros. E aí a fidelidade de Deus que está sobre a sua vida começa a se derramar até mesmo sobre a vida dos outros. E quando Deus está conosco, Ele também nos faz fortes. Isaías 40:29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem nos dá força para passar por esses momentos difíceis que passamos é Deus. E aí você fica forte nele, porque nós mesmos não temos essa força, mas Deus em nós nos fortalece para que possamos passar pelos momentos difíceis. Amém? Então, nesse momento, Ele que está conosco, nos dando força. Então, realmente, Deus é fiel. Hebreus 13:6 diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que poderá me fazer o homem? Se o Senhor é o meu auxílio, eu não preciso temer, porque o que pode me fazer o homem? Então eu entendo nesse texto que a maioria das mazelas desse mundo, quem faz? É o homem. E uma vez, acho que ele era ateu, veio perguntar isso para mim: se Deus realmente existe, por que tem fome na África? E eu falei para ele: por causa do homem. Porque se o homem não fosse tão egoísta, egocêntrico, cheio de si, iria pegar aquele que mais tem e distribuir com os menos favorecidos, e não ia haver fome no mundo. Então a fome não existe por causa de Deus, a fome existe por causa do homem. Você sabia que hoje nós produzimos mais alimento do que tem de população no mundo? Então, teoricamente, se nós produzimos mais alimento, era para ninguém passar fome.
Você está produzindo mais do que tem população no mundo. Mas você sabia que metade da população mundial passa fome? Então a fome está no mundo por quê? Porque tem uma deficiência na produção? Não. Então Deus está dando alimento para o povo, porque está sendo produzido. Então se nós produzimos para mais pessoas do que existe no mundo, estou falando a nível mundial, né? Todos os produtores a nível mundial. Se nós produzimos para mais pessoas que existem no mundo, mas metade da pessoa passa fome, quer dizer que metade do alimento produzido está sendo jogado fora. Isso é culpa de Deus? Não. Isso é culpa do homem. O homem que não está administrando certo como manda os princípios da palavra. Então eu não conheço o princípio, eu não vou administrar como o princípio. Aí os outros sofrem por causa do homem, não por causa de Deus. Então Deus, Ele nos dá força e Ele está conosco em qualquer momento. Ele renova o nosso vigor e Ele continua sendo fiel porque Ele é o nosso auxílio. E aí diz ali, se Ele é o nosso auxílio, eu não temerei. Que poderá me fazer o homem? Olha que interessante. Não é nem o diabo. Não diz assim, o que o diabo vai poder fazer comigo? Não, é o homem. Por quê? Porque o diabo se usa do homem para agir na terra. As pessoas às vezes acham que o diabo tem um poder assim, de vir ali, por exemplo, dar um tapa na sua cara. Pá! Oh, o diabo dá um tapa aqui na minha cara. O diabo não tem esse poder. Não tem. Isso aí é filme de terror só que mostra as coisas que não tem nada a ver. Agora o diabo pode tomar a vida de um homem e, né, ele toma a vida do Leandro lá, misericórdia, né? Toma a vida do Leandro, o Leandro vai lá e pam! E aí o diabo, através daquela pessoa, bateu em você, mas usando o homem. Então o diabo sempre vai usar o homem. Por que a nossa guerra espiritual, às vezes, é muito forte dentro da família, em casa? Por quê? Porque são os mais próximos para o diabo usar contra nós. Você acha que ele vai perder tempo? Ah, não vai. Se ele usou Pedro caminhando com Cristo, pode usar até o pastor para fazer coisa que não deve. Então nós temos que estar sempre atentos, porque o auxílio é o Senhor. E se o Senhor é o auxílio, os homens não podem fazer nada. Por mais que eles façam, a minha tranquilidade, a minha paz está em Deus. Ele é o meu refúgio. Olha o que diz Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ah, meu Deus, essa pandemia, meu Deus, Deus é o refúgio. É nele que nós vamos nos refugiar. É nele. Ele é o refúgio nas tribulações. É nele que nós vamos estar bem. E aí, no final de tudo, né? Ele vai nos receber com ele lá na glória. Por quê? Porque ele é fiel. E o seu povo ele vai tomar para si. E um dia haverá arrebatamento. Não sabemos quando, mas os sinais já estão por aí. Os sinais já estão por aí. Quando vai ser, não sabemos, mas os sinais já estão acontecendo. Então nós temos que estar atentos, que quanto menos nós esperarmos, a igreja pode subir. Né? Eu acho que vai ser um negócio interessante, né? Vai ser mesmo um apocalipse, né? Eu não sei se Deus vai nos levar com roupa ou sem roupa, mas eu fico imaginando que como nós não vamos mais precisar de roupa, né? Porque vai ser um corpo glorificado, ele vai levar nós sem roupa. Porque no meio nós vamos ser tudo glorificado. Então vai ser algo assim, eu penso que vai ser muito rápido. Então não vai nem dar tempo, né? De ver que nós estamos subindo, sei lá, peladão, né? Mas Deus, quando fez Adão e Eva, eles eram peladão, não tinham roupa. Aí nós vamos subir, assim, eu penso, coisa minha, não está lá na Bíblia, nada, eu penso que as roupas vão ficar. Aí imagina essa pandemia, né? A massinha vai ficar também, ó. Cai a roupa e as massas. E aí tem aquele ímpio que está do lado nosso, assim, e você some assim. Você vai ficar olhando. Será que foi abduzido? E aí vai começar, né? Começar as teorias da conspiração. Os aliens estão invadindo a Terra, abduziram metade da população daquela cidade, 1/3 daquela. Que interessante, naquele país lá teve só 2 ou 3 que foram abduzidos. Por que tem país que foi mais e tem país que foi menos? Aí eles vão começar, não, mas pera, aquele país lá, grande maioria da população era cristão, aquele não era, que estranho. Fico imaginando essas notícias.
Vai ser um troço doido, né? 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Nós estamos de passagem pela terra. E a fidelidade de Deus vai fazer com que nós realmente apenas passemos por essa terra, e quando sejamos arrebatados, nós estejamos eternamente com Ele. E aí essa fidelidade de Deus é que nos faz vencedores, porque é Cristo em nós que nos torna vencedores. As pessoas às vezes acham que elas estão vencendo, mas olha o que diz Romanos 8,37: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo é que nos torna vencedores, Jesus Cristo é que nos faz vencedores. Jesus Cristo é que faz com que nós possamos vencer as dificuldades. Por quê? Porque Ele está conosco no meio da dificuldade. Puxa, eu estou com a dificuldade lá com meu pai, com minha mãe, no meu casamento, com meu tio, com meu vizinho, com meu amigo. É em Cristo Jesus que essa dificuldade vai ser vencida. Porque em nós é só carnalidade. Nós vamos lá, vamos querer dar na orelha, vamos lá, vamos xingar, vamos falar alto, vamos brigar. Por quê? Porque nós queremos resolver do nosso jeito. Porque nós queremos que nós vençamos aquele que está nos afrontando. Mas é em Cristo que nós somos mais que vencedores. É nele. É quando nós tivermos as atitudes dele. E eu tenho meditado muito no fruto do Espírito. Mas muito. Eu sempre medito sobre o fruto do Espírito. Mas eu tenho meditado, porque eu tenho meditado e eu tenho visto assim que o batismo no Espírito Santo é muito mais profundo do que as pessoas acham. Porque batismo é imersão. E as pessoas acham que estão batizadas no Espírito Santo, mas estão agindo totalmente fora do Espírito. Com raiva, com ira, xingando, falando alto, gritando, brigando. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Eu fico imaginando aquela pessoa que às vezes está lá te afrontando, mas você está cheio do Espírito Santo, aí aquele Espírito, ele vai te dar paz, ele vai te dar tranquilidade, ele vai te dar longanimidade. Longanimidade é quando a paciência já acabou há muito tempo. A paciência já acabou, mas você não precisa ter paciência. Por quê? Porque você é longânimo, porque você é cheio do Espírito Santo. E aí você vai ter longanimidade, vai dizer, não, beleza, isso vai passar, isso vai acabar. Se não acabar agora, não tem problema. Lá na eternidade acaba. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo esse fruto. E aí nós somos mais que vencedores. Né? Porque eu gosto dos textos de Paulo, porque a gente às vezes lê só um versículo, a gente tem que ler o que veio antes. Ele vai falando todas as mazelas que ele passou, que ele sofreu. E aí ele diz, olha, depois de tudo isso, né? Aí a gente vê que em todas essas coisas, se não fosse Jesus, uau. Então nós vamos passar mesmo, irmão. Vamos passar raiva. Vamos ficar irado. Às vezes com o marido, com a esposa, com o amigo, com o pai, com a mãe, com a vizinha, com o vizinho, com sei lá com quem. Vamos ficar. Mas Cristo em nós vai fazer com que o fruto do Espírito sobressaia. E aí nós vamos ter paciência, longanimidade, vamos perseverar. Aí por causa da fidelidade de Deus, Ele também nos chama. Cada um de nós tem um chamado. Você está aqui, Deus tem um chamado sobre a sua vida. Você pode ter certeza. Eu talvez não saiba qual é o chamado. Às vezes Deus fala, né? De um ou outro chamado. Sim, Deus fala com o pastor, ó, aquele lá. Mas Deus não vai falar comigo sem falar com você, então. Né? Deus vai ter que falar comigo e com você, ou com você e comigo, mas Ele não vai falar só comigo. Se Ele tem um chamado para você e falar comigo, Ele tem que falar com você também. Ah não, Deus falou só com o pastor, e o pastor disse que tem que ser assim. Não. Deus tem que falar com o pastor, mas tem que falar com a ovelha do pastor também. Porque se ele começa a querer controlar a situação, não tem nada a ver com Deus isso aí. Continua sendo carnalidade humana. Porque Deus não vai falar só para mim o chamado que Ele tem na tua vida. Ele vai ter que falar para mim e para você.
Ou se ele falar para você, e é um chamado ministerial da igreja, ele vai ter que falar com o pastor. Não, Deus falou para mim que eu tenho um chamado pastoral. Amém? Deus vai ter que falar com o teu pastor que você tem esse chamado também. Para daí ele te conduzir dentro do chamado. Então é assim as coisas, né? A gente tem que começar a entender. Mas Deus tem um chamado. Lá em 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então olha que interessante, muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus está dentro daquela vocação que nós temos, está dentro daquele talento, daquele dom natural que Deus nos deu. E às vezes não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Eu lembro lá no início, né, que eu dava umas bolas fora, que eu falava assim: ó, pessoal, eu mas eu não sou pastor. Até que um dia Deus puxou a minha orelha e falou assim: se eu te chamei para ser pastor, você é pastor, independente do ministério que está sobre a sua vida. Porque você pode ter um ministério de ensino, um ministério de mestre, um ministério profético, e eu te chamar para ser pastor. Como você pode ter um ministério pastoral e eu também te chamar para ser pastor. Porque aí é chamado. E aí as pessoas confundem o ministério com o dom, com o talento, com o chamado. São coisas distintas. Você pode até usar o teu talento, o teu dom no teu chamado. Mas não quer dizer que o teu chamado está atrelado ao talento, ao dom ou ao ministério. Então as pessoas começam a confundir as coisas e daí não entendem o chamado. Então nós temos que ter um tempo com Deus e buscar em Deus e dizer: Deus, qual é o seu chamado? Para que o Senhor está me chamando? E aí nós não podemos ser que nem Jonas. Porque Jonas Deus chama. E Jonas faz o quê? Foge. Deus, então não fuja do seu chamado. Se Deus chamou, cumpra o seu chamado, porque se você fugir do seu chamado, você vai parar na barriga do peixe. E eu creio e imagino, né? Só dá para imaginar que deve ser uma coisa terrível dentro da barriga do peixe. Porque eu fico imaginando ele sendo engolido, né? Pelo peixe. Uns falam baleia, não tem como saber, só diz que era um peixe. E aí o peixe engole Jonas. E aí quando vai para o estômago lá do peixe, todos os animais têm alguma substância no estômago para corroer o alimento, né? Mas imagine ele chegando e descendo aqueles ácidos bem gostosos do peixe nele lá, né? E ele sentindo aquelas coisas, aquele negócio. Aí ele fica 3 dias. Dava para fazer uma digestão completa, né? Dava para o peixe ter expelido ele por outro lugar já digerido. Mas não, Deus manteve lá. Aí num momento ele: Deus, negócio que não é para mim não. Me tira daqui, por favor. Eu vou lá fazer. Eu vou fazer o seu chamado. Então não precise ir para a barriga do peixe para daí clamar a Deus, para Deus te vomitar lá em Nínive. Já vai exercer o chamado que Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir em você o chamado que Ele tem na sua vida. Por quê? Porque Ele tem coisas muito superiores a nosso respeito do que nós pensamos. Olha o que diz Hebreus 11, do 37 ao 40. Hebreus 11, do 37 ao 40. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Está falando daqueles homens cheios de Deus. Homens de quais o mundo não era digno. Olha só, está dizendo assim que o mundo não era digno de ter um homem daquele vivendo. Alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns reis, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem
aperfeiçoados. Que fantástico. Que fantástico. Coisa superior a nosso respeito. Aqui está falando daqueles homens que tinham o Espírito sobre a vida deles. E por isso que ele fala de coisa superior, porque nós temos algo superior a Abraão, superior a Moisés, superior a Davi, porque Abraão, Moisés, Davi, o Espírito estava sobre eles. Eu e você, o Espírito está em nós, não está sobre nós, está em nós, porque quando Jesus entrega a sua vida, quando ele diz, Pai, está consumado, quando ele está lá e entrega, ele abre ali e diz, Pai, está consumado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a embaixo, ou seja, a presença do Senhor já não estava atrelada a uma arca que somente o sumo sacerdote podia adentrar uma vez por ano lá dentro, para ver a glória. A presença do Senhor é emanada para toda a terra, e aí Jesus diz assim, um dia eu vou subir e o Pai vai enviar o Espírito, e o Espírito vai entrar em vocês. Então nós hoje podemos ter um lero com Deus muito mais poderoso do que o bate-papo que Moisés tinha com Deus, do que o bate-papo que Davi tinha com Deus, que Abraão tinha com Deus. Por quê? Porque Ele está em nós. Eles tinham que ir para um monte, tinham que ir para uma tenda, tinham que ir para um lugar para Deus vir na nuvem e falar com eles. Eu preciso apenas ir para um lugar e ficar quietinho no meu canto e lá no profundo do meu espírito e começar a falar com Deus. E Ele está lá para falar comigo. Estes homens que a terra não era digna de receber, não receberam o que eu e você recebemos. E estão lá, esperando. Porque eles estão nos céus, mas eles estão dormindo. Esperando. Esperando. Esperando nós. Eita glória! Esperando nós. Porque eles só vão ser arrebatados o dia que nós formos arrebatados. Porque então os ossinhos, vão sair lá da terra, vai encher de carne, a alma e o espírito voltam, e aí ele será arrebatado junto conosco. Que fantástico! Homens que a terra não foi digna de receber. Vários profetas, homens de Deus, como Jeremias, como João Batista, profetas que sofreram por causa da verdade que pronunciavam, que falavam, estão esperando a gente. Então nada pode nos separar desse amor, dessa fidelidade de Cristo. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a fidelidade de Deus. O amor dele se mostrou ao mundo através do seu Filho amado, e não há nada e nem ninguém, nem Satanás com todo o seu poder pode nos separar do amor de Cristo, porque ele simplesmente nos amou e continua nos amando. Aleluia. Aleluia. Jó 42, do 10 ao 12 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se
condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, quando o Senhor muda a sorte, Ele vem com muito mais do que aquilo que a gente tinha, por causa da fidelidade. E tudo aquilo que Ele faz tem um propósito. Nada é por acaso. Havia um propósito na vida de Jó, que era conhecer Deus face a face, ao ponto de Jó mesmo dizer: eu falava daquilo que eu não conhecia, mas agora eu te conheço, de te ver, de te ouvir, ou seja, de estar cara a cara contigo. Então o que mais Deus quer é que eu e você aprendamos isto, que nós podemos estar face a face com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, você pode se achegar face a face com Deus e pode usufruir da fidelidade de Deus, para que Deus te mostre o caminho, o propósito, o chamado, e comece a fazer com que a sua vida ande conforme a bênção dele sobre a sua vida, conforme aquilo que ele já tem sobre a sua vida. Romanos 4, do 19 ao 22 diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Falando de Abraão, que pela fé ele pôde ver Deus cumprir. Então eu quero dizer para você que independe de pandemia, independe de estado de saúde, independe, pela fé Deus vai cumprir na sua vida o que ele prometeu. Abraão era um filho. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas tem uma promessa sobre a sua vida, e Ele quer cumprir essa promessa, porque Ele é fiel, e essa promessa vai se cumprir quando você estiver exercitando a sua fé, quando você estiver orando, clamando, buscando e tendo fé, dizendo: Senhor, não é pandemia que vai me parar, Senhor, não é doença que vai me parar, Senhor, não são as dificuldades desse mundo que vão me parar, porque eu tenho fé no Senhor, e o Senhor, pela sua fidelidade, vai cumprir em mim os teus propósitos, porque eu vou exercer o seu chamado. Então que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, e você possa exercer o chamado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Pela fidelidade do Senhor em nós e para nós. Vamos colocar de pé? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que há, Senhor, sim um chamado, que há sim um propósito a ser cumprido. Então, Senhor, começa a inundar os corações, ó Pai, para que eles entendam qual é o chamado do Senhor sobre as suas vidas, e para que eles possam cumprir esse propósito maravilhoso que o Senhor tem sobre essas vidas. E eu quero profetizar, ó Pai, que todas as promessas que estão sobre a vida deste filho e desta filha, que o Senhor mesmo prometeu, como o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor cumprirá, porque o Senhor é justo e fiel. Que cada um, Senhor, não retroceda na sua fé, mas cada dia busque mais a tua face e tenha fé para que as promessas do Senhor se cumpram sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre as nações da terra. E assim seja na vida dos teus filhos. Usa-os poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Aleluia! Glórias ao teu nome. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja sobre cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha aí um ótimo domingo, né? Uma semana abençoada por Deus, cheio da presença e da fidelidade do nosso Deus.